longo da história do cinema, a gente conheceu vários diretores que são verdadeiros mestres em enganar a audiência, como Hitchcock e Shyamalan. Na Homelista dessa semana, a gente vai passar de década em década relembrando os 9 plot twists que não só explodiram as nossas cabeças, como também marcaram época. Bora lá! Antes de começar, eu tenho só 2 recadinhos. Primeiro, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, compartilha com a galera e comenta aqui o que você tá achando, porque a gente sempre quer saber. E segundo, essa lista vai ter muito spoiler, então talvez você queira pular alguns itens que você nunca viu. Mas como a gente vai falar das reviravoltas mais importantes do cinema, pode ser que, mesmo sem ter assistido, você já tenha ouvido falar desses plot twists por aí. A nossa lista de plot twists históricos começa quando tudo ainda era mato no cinema, lá em 1920, com o filme O Gabinete do Dr. Caligari. O Gabinete do Dr. Caligari é conhecido pela sua estética sombria e por ser um símbolo do expressionismo alemão, mas apesar de ter feito 100 aninhos desde o seu lançamento, a gente pode dizer que a trama do filme estava à frente do seu tempo. Logo no início, a gente é apresentado ao protagonista, que conta pra gente como a chegada do Dr. Caligari e do seu ajudante sonâmbulo coincide com uma série de assassinatos que estão rolando na cidade de Holzenwall. A gente embarca então numa história contada por um personagem que se vê completamente obcecado em mostrar pro mundo que o Dr. Caligari tá envolvido com esses assassinatos. Mas é aí que o jogo vira, minha gente, porque a gente vê na cena final todos os personagens do filme no salão de um hospício e a gente descobre que o herói que a gente tava acompanhando era só uma pessoa insana. E se você pensou, acho que eu já ouvi essa história antes, é porque realmente já ouviu. Dá pra dizer que o Gabinete do Dr. Caligari inaugurou esse estilo de plot twist onde a gente é influenciado pelo ponto de vista de um protagonista que não é quem ele parece ser. Essa é uma estrutura que serviu de inspiração para obras como Psicopata Americano e Ilha do Medo, que também mereciam ser mencionadas aqui. Passando para a década de 30, o próximo filme da nossa lista por si só já é um marco na história do cinema. Além do seu excelente uso de cores para a época, O Mágico de Oz, de 1939, também consegue emplacar uma reviravolta que seria usada até os dias de hoje e que você, Marvete, vai reconhecer rapidinho. Provavelmente você já conhece a história da Dorothy, uma garotinha que foge de casa para tentar salvar a vida do seu cachorrinho Totó, mas é pega de surpresa por um furacão e acaba indo parar na Terra Encantada de Oz. Lá ela descobre que o único jeito de voltar para casa seria com a ajuda do poderoso mágico de Oz. Porém, mesmo depois de completar uma quest inteira pro cara, ele fica enrolando a garota até que o Totó vai lá e acaba com toda a magia. O Mágico de Oz foi o responsável por disseminar o arquétipo do homem atrás da cortina na cultura pop, que é quando uma história apresenta um deus ou uma entidade toda poderosa que na verdade é uma farsa. E talvez esse seja o grande legado do filme para as próximas gerações, uma estrutura narrativa que brinca com as expectativas que nós criamos sobre os personagens para no fim entregar uma surpresa. Um plot twist definitivamente muito bem trabalhado e que com certeza influenciou obras atuais como a série brasileira Ninguém Tá Olhando e até mesmo a queridinha do momento, Loki. No início dos anos 40, um filme foi responsável por uma verdadeira reviravolta na forma de se fazer reviravoltas no cinema. E por isso o próximo item da nossa lista é Cidadão Kane, a obra máxima do ator e diretor Orson Welles. Logo na primeira cena a gente vê um homem no seu leito de morte pronunciar a palavra Rosebud. A partir daí a trama acompanha um grupo de jornalistas tentando recontar a história de Charles Foster Kane, que era um magnata da imprensa, tipo um Roberto Marinho dos Estados Unidos, para tentar descobrir o que significa essa palavra. Os jornalistas entrevistam várias figuras importantes na vida pessoal e política de Kane, mas não conseguem desvendar o mistério e são forçados a concluir que talvez Rosebud não queira dizer nada, é só uma palavra. E é aí que entra a genialidade desse plot twist. Enquanto eles estão queimando os pertences do Kane, a gente descobre que Rosebud se refere ao seu trenó de infância. E essa é uma palavrinha que simplesmente faz de tudo no roteiro. Fecha a trama, dá mais uma camada pro personagem e ainda explode completamente a nossa cabeça. Porque mesmo depois de passar
passar o filme inteiro acompanhando a vida desse magnata, a gente só conseguiu entender ele por completo com uma informação que é dada exclusivamente para o público. E toda uma história sobre meritocracia e culto à personalidade ganha uma nova perspectiva muito mais íntima e inocente, graças a um dos plot twists mais inovadores da história do cinema. No comecinho da década de 50, os aparelhos de televisão começaram a invadir a casa dos americanos e o cinema precisava contra-atacar. Em 1953, a Warner Bros. Foi o primeiro grande estúdio a lançar um filme em 3D, uma obra de terror chamada Museu de Cera. Um passo bem ousado para a época, inclusive não só pela tecnologia, mas pela escolha do gênero também, já que a maior parte do público do país estava mais acostumada com filmes de galãs e westerns. Para surpresa de muitos, o Museu de Cera foi um dos maiores sucessos de 53, com uma bilheteria mundial de 23,75 milhões de dólares, e ainda catapultou a carreira do ator Vincent Price, que posteriormente ficaria conhecido como o Mestre do Macabro. No filme, ele interpreta um talentoso escultor e dono de um museu de cera renomado que é destruído quando seu sócio tenta tacar fogo no prédio para embolsar a grana do seguro. Só que para piorar, o personagem de Vincent fica preso lá dentro para derreter junto com as esculturas. Ele sobrevive ao incêndio e algum tempo depois abre o seu próprio museu com direito a uma estátua do seu antigo sócio e uma Joana d'Arc que se parece muito com a esposa dele, interpretada por Caroline Jones, a Mortícia da família Addams. Ao mesmo tempo, uma onda de assassinatos e sumiço de corpos chama a atenção da polícia, e a gente acaba descobrindo que as estátuas não eram bem estátuas. Temos aí então o Museu de Cera na nossa lista pela ousadia de fazer um filme de terror em 3D na década de 50 e pelo plot twist tão poderoso, mas tão poderoso que rendeu até um remake com a Paris Hilton em 2005. That's hot. That's hot. That's hot. Muito poderoso. Passando para a década de 60, a gente tem talvez o trabalho mais primoroso de Alfred Hitchcock. Na época, o diretor já tinha feito alguns filmes com grandes reviravoltas, como Janela Indiscreta e Um Corpo que Cai, que até caberiam aqui, mas Psicose entra na lista por apresentar um Hitchcock no seu auge. Tá, talvez o grande mistério desse filme já não seja mais novidade para ninguém, porque é realmente um dos plot twists mais famosos da história e todo mundo sabe quem é Norman Bates. Mas o plot twist que ganhou lugar aqui na nossa lista foi a primeira grande virada do filme. Depois de roubar a grana do seu patrão abusivo e meter o pé na estrada, a protagonista é forçada a passar a noite no motel Bates. E aos 47 minutos do filme, quando ela entra no banho, a nossa cabeça é explodida pela primeira vez. A protagonista simplesmente é assassinada e a gente fica... Quê? Como assim? Sobre quem que é essa história? Já que, né? Protagonista Rest in Peace. No fim das contas, a história é sobre o Hitchcock tirando uma com a nossa cara o tempo inteiro, já que o diretor usa todos os recursos possíveis para manipular as expectativas do público, chegando até a quebrar a quarta parede e a insistir para que os cinemas não permitissem a entrada das pessoas depois que as sessões já tivessem começado. O grande trunfo de Psicose é mostrar que nem todo plot twist precisa aparecer no final de um longa, né? Aliás, algumas das reviravoltas mais legais do cinema são as que subvertem essa lógica. Pânico, por exemplo, teve todo um marketing vendendo a Drew Barrymore como protagonista do longa, mas logo na primeira cena ela morre. Ou até Parasita, que no meio da história tem uma reviravolta tão intensa que até muda o gênero do longa. Se você por acaso nunca assistiu Psicose, pode confiar e soltar o play, porque o Hitchcock dá uma aula de plot twist. Representando a década de 70 na nossa lista de 9 plot twists que marcaram a época, temos aí Chinatown. Ambientado em uma Los Angeles dos anos 30, o filme acompanha o Jack Nicholson, ainda novinho, no papel de um investigador especializado em casos extraconjugais, ou seja, um fiscal de talaricagem, que é contratado para ficar de olho em um figurão que supostamente estaria traindo a sua esposa. Quando esse cara é encontrado morto,
tudo aponta para um grande esquema de corrupção envolvendo o sistema de distribuição de água da cidade. Mas conforme a trama se desenvolve, a gente é conduzido por uma narrativa bem mais centrada nos conflitos pessoais dos personagens. E a grande revelação do filme é quando a gente descobre que a esposa desse figurão que foi assassinado tem uma filha que é fruto de uma relação abusiva e incestuosa com seu pai. Não é à toa que a crítica especializada aponta o roteiro de Chinatown como o melhor de todos os tempos. Nada ali é de graça. O filme tem uma das jornadas mais bem desenhadas do cinema. Aliás, tão bem desenhada que a sua estrutura é um legado para as gerações futuras, além de ser a prova de que você não precisa de uma história de terror para entregar um plot twist chocante. Forget it, Jake. It's Chinatown. Quando a gente tava se acostumando a ver plot twists apenas em filmes de terror ou suspense policial, vem um cara chamado George Lucas e lança essa bem na nossa cara. I am your father. No ano de 1980, aconteceu o lançamento do que muitos consideram ser o melhor filme da saga Star Wars, o episódio 5, O Império Contra-Ataca. O combate entre Luke e Vader é um dos momentos mais emblemáticos do cinema. Essa sequência é muito mais do que uma coreografia com sabres de luz. É um verdadeiro embate entre o bem e o mal, com Darth Vader tentando arrastar o Luke pro lado sombrio. O próprio vilão diz que a única maneira do garoto vencê-lo é deixando a sua ira tomar conta. E o desfecho desse duelo a gente já conhece, né? O Vader tanca tudo que o Luke tem a oferecer, corta a mão do menino e ainda revela que é o pai dele. É tipo casos de família, entendeu? Durante a produção do filme, esse plot twist foi um segredo de estado. Só o George Lucas e o diretor Irving Kershner sabiam a história verdadeira. E ainda contaram pro Mark Hamill na última hora para que ele pudesse reagir de acordo durante a gravação. Fora isso, ninguém da equipe sabia de nada. No dia da filmagem, o David Prowse, o ator que vestia a armadura do Darth Vader, foi instruído a dizer que o Obi-Wan havia matado o pai do Luke. E todo mundo no set achou que esse era o grande segredo. A galera só foi descobrir a verdade quando o filme foi lançado. Tá aí, ó, um plot twist. Nem a equipe sabia. A partir dos anos 90, pegando até um pouquinho do final dos anos 80, a gente começa a ver vários filmes com viradas marcantes pipocando nas telonas. Mas tem um filme que não só explodiu as cabeças, como virou sinônimo de plot twist. E eu tô falando de O Sexto Sentido, do Shyamalan. Depois de levar um tiro de um dos seus pacientes, o psiquiatra, interpretado por Bruce Willis, tenta ajudar um garotinho que diz estar vendo coisas. I see dead people. Como se não bastasse o moleque ver fantasma por todo lado, o cara ainda encoraja a criança a ouvir o que essas supostas assombrações têm a dizer. O garoto confia no seu próprio potencial de dar o ombro amigo para os encostos e acaba ajudando um pai a descobrir que a sua filha havia sido envenenada pela própria mãe. Só que o mais assustador nisso tudo é que o garotinho realmente estava vendo gente morta, incluindo o próprio protagonista da história. E só a gente não viu, mas estava na cara, porque o personagem do Bruce Willis usava a mesma roupa o filme inteiro. E a gente sabe que quando a gente morre, a gente fica com a roupa que a gente tá usando, né? Então, assim, escolham bem a roupa que vocês vão sair na rua. Não fiquem com medo de escolher aquilo que vocês querem vestir de verdade, tá bom? Porque é a roupa que você vai ficar usando pra sempre depois que você morrer. Por isso a gente diz que O Sexto Sentido é a definição de um bom plot twist. Tudo na sua estrutura funciona de um jeito muito simples. Você tem ali um segredo bem estabelecido no começo e a todo momento o filme coloca algumas pistas do que vai acontecer bem na sua frente. Esse filme consagrou Shyamalan como um mestre do plot twist, que mesmo tendo uma carreira irregular, nos presenteou com outras reviravoltas brilhantes em Corpo Fechado, A Vila e quem sabe mais uma agora com o seu novo filme Tempo. Depois do plot twist que foi o bug do milênio não acabar com a Terra ao entrar nos anos 2000, a gente pode dizer que o público ficou faminto por plots surpreendentes. E isso abriu espaço para que histórias fora do padrão de Hollywood tivessem uma chance. E a produção sul-coreana Old Boy entra para nossa lista não só por isso, mas também por apresentar um dos plot twists mais chocantes da história. Em Old Boy, a gente acompanha o Oh Dae-soo, um cara que é mantido em cárcere durante 15 anos em um quarto de hotel.
e quando é solto, tem apenas 5 dias para descobrir quem fez isso com ele. E aí o cara sai na fúria. Depois de muita porradaria, é quando o nosso guerreiro finalmente consegue encontrar o vilão que revela um dos plot twists mais cruéis já vistos. Tudo não passou de um plano milimetricamente arquitetado para fazer o Odessu se apaixonar pela própria filha, envolvendo até hipnose. E quando eu digo milimetricamente arquitetado, isso também vale para o roteiro do filme, que parte de uma motivação simples como o sentimento de vingança para esticar esse conceito até consequências inimagináveis. Aquela expressão icônica que o personagem faz no frame final do filme é mais ou menos como a gente se sente ao descobrir esse plot twist. Então é isso, galera, essa foi a nossa homelista de hoje, que não podia terminar sem um plot twist. É isso mesmo, galera, teremos um novo item. Por essa vocês não esperavam. Então, para fechar a nossa lista de reviravoltas mais marcantes de todos os tempos, nada mais justo do que presentear vocês com mais um filme, né? Não são só 9, mas 10 reviravoltas mais importantes do cinema, e esse próximo item representa essa última década que tá fresquinha na memória. Então, sem mais surpresas, a gente vai falar de Nós, do diretor Jordan Peele. Nesse longo, o diretor age como um ilusionista quando nos apresenta uma família que sai de férias e logo em sequência é atacada por uma versão bizarra de doppelgangers deles mesmos. O tempo todo nós somos condicionados pelo diretor a compadecer com a protagonista até o momento de revelar o grande plot twist que estava bem na nossa frente. Que ela era uma doppelganger e havia trocado de lugar com a original quando as duas eram crianças. Ou seja, será que nós estávamos então torcendo para a vilã do filme? Bom, a resposta para essa pergunta não é tão simples quanto parece, já que a própria temática da obra deixa espaço para discussões muito mais profundas, como o conflito entre menos favorecidos e privilegiados. E isso sem contar que a gente tá falando do mesmo diretor de Corra, que também tem um ótimo plot twist enraizado em questões sociais, que é até mais explícito do que o de Nós. O filme de estreia do Peele também mostra como o cara domina de cinema e entende de plot twists, porque Corra tem uma reviravolta muito similar ao do clássico Esposas em Conflito, de 1975. Na época, o diretor e roteirista até disse que queria fazer um filme que fizesse pelo movimento negro o mesmo que Esposas em Conflito fez pela questão de gênero na época. E eu acho que conseguiu, né? E aí, qual desses 10 plot twists é o seu favorito? E qual outro filme que explodiu a sua cabeça ficou de fora dessa lista? Deixa aqui nos comentários pra gente e não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera. Até a próxima!